Olá, minha gente, já estamos chegando depois do SBT Pará, agora é a nossa vez, com a melhor e mais qualificada audiência da TV paraense. Você que está aí do outro lado, no HD do SBT, aqui na Floresta. Vamos lá então, trazendo agora já os destaques da edição desta sexta-feira. Rodovia Trans-Bom Jesus, moradores reclamam de trecho problemático. Ainda em Tucuruí, idoso é vítima de golpe dentro de agência bancária. Direto de Barcarena, traremos as informações sobre uma decisão judicial que embarga as atividades de mineradora. Mais um desastre ambiental na já castigada Barcarena. Alta produção de energia elétrica controla reajuste na tarifa. Tudo isso agora para você. Já pode aumentar o volume da TV, falar para a vizinhança que começou. Estamos no ar com TJ Regional, edição da tarde. Hoje é sexta-feira, segundo dia do mês de março de 2018. Bom demais saber que você está aí do outro lado, ligado com a gente, acompanhando as principais informações do dia. Vem aqui comigo agora, por falar em acompanhar informações, gente. Essa informação é simplesmente sensacional. Carajás da Sorte desta semana tem 3 iPhones 8, objeto de desejo de muita gente, 64 GB de memória. Tem também um Renault Duster para você e 10 motocicletas no Giro da Sorte. Olha, só o Carajás faz isso por você, né, gente? E detalhe, muita gente de Tucuruí ganhando, só tá faltando você. Eu falei, Carajás da Sorte, título de capitalização, realizando sonhos com você. A gente já começa trazendo o primeiro assunto com a Rosa Macedo na reportagem. As imagens de Pedro Júnior, rodovia Trans-Bom Jesus, frequentemente apresentando os velhos problemas de trafegabilidade. Moradores cobram solução imediata. As imagens foram feitas com celulares pelos próprios moradores do assentamento PA Reunidas. Luana Cristina procurou a nossa equipe de reportagem com o objetivo de mostrar as más condições da estrada Trans-Bom Jesus na zona rural do município de Tucuruí. Olha, gente, que a situação da estrada está terminando de abrir aqui, que nem vocês podem ver novamente. Se der mais uma chuvinha forte, que fizeram um serviço mal feito, vai terminar de cair. Ela diz ainda que as aulas não começaram por conta dessa situação. Olha, a estrada, na verdade, está uma decadência só. Primeiramente, as pontes estão caídas, águas estão levando o resto de estrada. Nós estamos sem aula justamente porque não temos estrada para o ônibus rodar. E estamos praticamente ilhados porque só passa a moto e por cima de uma tauba. Provavelmente era para começar a aula dia 10 de março, mas devido a essa estrada que está horrivelmente horrível, não tem como funcionar, porque o ônibus não tem rota. Luana relata que nos últimos dias mais uma ponte desabou e que os moradores improvisaram uma passagem com pedaços de madeira no trecho, mas os riscos são inevitáveis. Só tem como passar somente moto, porque carro não tem como passar, e sim, por cima dessa mini tauba aqui. Em risco ter um acidente gravíssimo, nem vocês podem ver. É bem verdade que vários trechos têm passado por recuperação, por melhorias, etc. Agora, o problema é que no inverno não tem quem vença. Essas rodovias precisam mesmo de pavimentação, só que isso requer um pesado investimento. E por se tratar de uma rodovia de caráter estadual, em que o município é quem tem que arcar com isso aí, nem sempre é possível fazer um trabalho a contento. O certo é que precisamos sim de solução e eu tenho certeza de que o prefeito vai se sensibilizar. Vem aqui comigo agora, eu falo para você, quando der a dor de cabeça ou qualquer um outro problema, além de consultar o seu médico, enfermeira, etc., você também pode ir direto às drogarias Ultra Popular. Lá você encontra todos os tipos de medicamento com preços comprovadamente os mais baratos do Brasil. Este é o slogan, tá? A farmácia mais barata do Brasil. Qualquer drogarias Ultra Popular. Na Lauro Sodré, número 587A, bem ao lado do Bradesco. E a tarifa de energia elétrica, minha gente? Já sabemos, né? Exorbitante é o preço, com frequentes reajustes também. Porém, pelo menos é o que mostram alguns números, neste período de alta produtividade, em função do nível das águas e tudo mais, a tarifa estaria controlada. Detalhes na reportagem do SBT Altamira pra gente.
Época de chuvas e diminuição na conta de energia. Você entende o porquê desta estranha relação? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou na última sexta-feira que durante o mês de março a bandeira tarifária continuará na cor verde. Isso significa que não haverá cobranças extras nas contas de energia. Durante o mês de janeiro e fevereiro, a bandeira manteve o mesmo patamar, já que por conta das chuvas, os reservatórios das hidrelétricas se mantiveram cheios. Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, o baixo nível dos reservatórios resultou na cobrança extra nas contas de luz, via bandeira tarifária. Isso aconteceu porque era necessário arrecadar recursos para cobrir custos extras na produção de energia gerada pelas termoelétricas, que tem um valor mais elevado. Nos meses de outubro e novembro de 2017, vigorou a bandeira vermelha, com o custo mais alto. No primeiro mês, o acréscimo era de R$ 3,50 a cada 100 kWh por mês. Já no segundo mês, o acréscimo aumentou para R$ 5,00 a cada 100 kWh ao mês. A baixa na conta de energia voltou em dezembro, com o início do período chuvoso, com a bandeira vermelha e cobrança extra de R$ 3,00 a cada 100 kWh ao mês. Quem aproveita é o consumidor. Seu Joel é agricultor e notou a diferença na conta de energia no final do mês. Não tem alguma baixa, está pagando mais barato. Eu não tenho que estou pagando mais barato um pouco. Não tem. Devido na minha casinha lá, que uns trabalhadores moram, era 20 e poucos reais, agora eu paguei R$14,90. Então não tem sim, caiu um pouco. A dona Ana Maria Silva é aposentada e diz que gostou da queda no preço da energia, já que ela não faz uso de muitos eletrodomésticos na sua residência. Abaixou, eu pagava 200 e pouco. Aí eu achava um absurdo porque eu só tenho uma geladeira, 2 ventiladores. E eu não consumo tanta luz assim acesa dentro de casa, é 1 ou 2. E aí abaixou para 60. Sejamos francos e verdadeiros. Pensa aqui comigo. Cesta básica de alimentos sempre sofrendo reajustes absurdos. Depois vem o preço da gasolina que na bomba massacra o consumidor. Porque aí incidem vários impostos como CID, PIS, COFINS e outros tantos. O caso da energia elétrica é basicamente a mesma coisa, sabe? Essa nossa bancada de 41 deputados estaduais deveriam pressionar e juntar-se também com os 17 deputados federais, pressionar a ANEEL, o governo federal e o governo do estado também, a fim de que nós tivéssemos, no mínimo, a redução do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e etc. Ele hoje corresponde a 25%, eu falei 25%. Para o senhor e para a senhora entender, é como se a cada R$100 só desse imposto a gente tivesse que pagar R$25. Como é que barateia desse jeito, né? Sem contar também que o salário é sempre uma vergonha o que o governo nos dá de reajuste. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Socioestatísticos, afirma que deveríamos ganhar salário mínimo brasileiro para viver relativamente bem, mais de R$3.000, o que, infelizmente, está difícil de acontecer. Mudo de assunto e falo agora para você da Pará Fogo Extintores. Cuide do seu patrimônio. Sinalização, placas rota de fuga, luminária, recarga de extintores, extintores ABC automobilísticos para tratores e tudo mais, máquinas pesadas e ainda prediais. Falei, Pará Fogo Extintores na Magalhães Barata, próximo à Câmara Municipal. Já estamos de volta, senhoras e senhores, é o nosso TJ Regional da Tarde. Lembrando que, se você não conseguir nos acompanhar aqui pela TV, você nos acompanha pelo YouTube, essa plataforma de vídeos na internet, em que você acessa Sistema Floresta e estarão disponíveis, ou melhor dizendo, estão disponíveis, tanto a edição da tarde quanto da noite do TJ Regional. Vou agora trazer esse recado para você, minha amiguinha. Alô, você, meu amigão, é Ligeirinho Gás. Precisando de gás, mande o WhatsApp para 981653330. Ligou, chegou o que era prata, agora é ouro. Você ainda concorre a recargas de gás, gasímetros e o fogão 4 bocas toda semana. Solta um trechinho da musiquinha mais bonita do Brasil. Que beleza! Ligeirinho Gás, ligou, chegou. O assunto agora é Barcarena. Barcarena acometida por mais um desastre ambiental. E como se não bastassem
As imagens tristes do município de Mariana, em Minas Gerais, e os estados que foram também prejudicados por aquele rompimento da barragem, aconteceu algo semelhante. Acredite, aqui no Pará, em Barcarena. Essa pesquisadora na área de geociências aponta os impactos na qualidade da água como uma das principais consequências relacionadas às denúncias de um vazamento da barragem de processamento de bauxita de uma mineradora instalada em Barcarena, no nordeste do Pará. Ficou claro com o laudo do Instituto Evandro Chagas que nós temos um quadro de contaminação ambiental. Pode acontecer a mortandade de peixes, por conta da presença de muitos sais, da presença do alumínio. As plantas, a questão é o chumbo. Ele é considerado altamente tóxico pela Organização Mundial da Saúde. A saúde pública merece uma atenção especial. Retrataram casos de doenças gastrointestinais e também a gente vai ter a questão a longo prazo, que é o mais perigoso. Essas comunidades no entorno do polo industrial de Barcarena, elas são expostas a todas as contaminações daquele parque industrial. Desde ontem, o governo do estado determinou que a empresa reduza pela metade a produção da refinaria. Também triplicou o valor da multa aplicada na semana passada, o que pode chegar a R$1 milhão. De acordo com o executivo estadual, a mineradora não teria reduzido o nível das bacias de resíduos no prazo de 48 horas. A nova notificação da SEMAS foi divulgada logo após o anúncio oficial do Ministério do Meio Ambiente no final da tarde da última segunda-feira. O ministro Sarney Filho determinou que o IBAMA avalie a situação em Barcarena, um trabalho que pode resultar em sanções como multas pecuniárias e até no embargo das atividades da empresa. Foi a primeira vez na atual gestão que o governo federal, por meio desse ministério, expediu recomendações dessa natureza. É bem verdade que este fato não ocorreu ontem ou antes de ontem, já tem alguns dias. Mas o propósito nosso em trazer essa matéria, que tem uma abordagem diferente, é por justamente tratar-se dos embargos pela justiça contra a mineradora, que extrai altos dividendos para os seus acionistas, mas que infelizmente no Brasil tornou-se rotina não se fiscalizar as obras das mineradoras, Mesmo porque o poder do capital é muito grande. Agora, só trazendo à memória um fato ainda em Barcarena que prejudicou a vida de milhares de moradores, a atividade turística, inclusive, dos microempreendedores, que foi o navio Aidar. E, pasmem, até hoje, as 5.000 cabeças de gado, aproximadamente 5.000 cabeças de boi, que seriam transportadas para fora do país, permanecem submersas naquele rio em Barcarena. Isto é simplesmente uma calamidade pública. Olha aqui, agora eu falo para você de Dentistas do Povo. Eu quero também sorrir junto com você. Vamos cuidar do nosso sorriso então? Você já sabe que tem que economizar. Então o nome já diz tudo. Dentistas do Povo tem a melhor equipe de profissionais, equipamentos de última geração, diagnósticos precisos, raio-x, tem aparelhos também para você. Tudo feito com a precisão e a competência e a expertise que só a Clínica Dentistas do Povo tem. E fica ali naquela esquina entre Lauro Sodré e 7 de setembro, altos da Caixa Econômica, bem no coração da cidade. Eu falei Dentistas do Povo, essa sim combina com você. Vamos falar de polícia agora, hein? Paco Martins esteve conversando com o delegado Geraldo Pimenta. Olha, é estarrecedora essa história porque revela o cuidado necessário que a gente precisa ter. Um idoso foi pedir ajuda a uma senhora, uma jovem que estaria dentro da agência bancária, e daí o risco para não se fazer isso, Ela acabou fazendo uma transferência dos valores para uma outra conta. Bandido é bandido, hein? Na tela a informação com Paco Martins. De acordo com o delegado Geraldo Pimenta, o caso ocorreu dentro de uma agência bancária localizada no centro de Tucuruí. O que chamou a atenção da polícia foi o crime ter sido praticado por uma mulher, como explica o delegado responsável pelo caso. Ontem, aproximadamente às 16h30, a Priscila Vieira da Silva, de 25 anos de idade, foi presa em flagrante delito pela Polícia Civil, depois que nós constatamos que ela havia subtraído R$200 da conta de um senhor idoso, com 68 anos de idade e analfabeto. Esse senhor, durante a manhã, esteve na agência do Banco Bradesco, aqui na cidade, ocasião em que a Priscila se voluntariou
para ajudá-lo a sacar o seu benefício do INSS. O senhor, então, entregou o cartão e a senha para a Priscila, que efetivamente sacou parte da quantia que na conta estava depositada. No entanto, naquele mesmo momento, ela transferiu parte do dinheiro para a conta da sua avó. Logo após perceber que havia sido roubado, o idoso de 68 anos procurou a 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. A prisão ocorreu algumas horas depois, através de um extrato bancário que identificou o endereço da destinatária que recebeu o valor creditado. Esse senhor, horas depois, ao tentar efetuar o pagamento de um boleto, percebeu que faltava dinheiro na sua conta e nos procurou. De posse do seu extrato bancário, identificando a conta da destinatária dos R$200, e depois de consultar os sistemas policiais, nós chegamos inicialmente à avó da Priscila e, na sequência, à própria Priscila, que foi presa em flagrante delito pelo crime de furto qualificado pela fraude. Como é que alguém tem coragem de fazer esse tipo de coisa? Me faz lembrar também das pessoas que aproveitam-se do idoso, do aposentado dentro de suas casas e acabam forçando-o a contrair empréstimo, comprometendo o seu já pequeno orçamento, que muitas vezes é gasto apenas com remédios nessa fase da sua vida. Cadeia nela, é claro, não tem outro argumento, né? Chega junto aqui comigo agora, mudo de assunto e fala para você do CCAA. No CCAA é o seguinte, a metodologia é tradicional. Por que tradicional? Não porque seja arcaica, pelo contrário, é super moderna, com um material multimídia que você tem que ver como é inovador. Agora o detalhe, por que é tradicional? Porque muita gente ao longo de vários anos tem feito o seu curso de inglês ou de outro idioma no CCAA e de repente, quando começa a metodologia, de repente, you are speaking, ou seja, você já está falando e se surpreende com isso. Falei então do CCAA, esse sim é garantia de aprendizagem de outro idioma para você. Já já nós vamos falar com o doutor Renato, defensor público, que está aqui com a gente novamente, dessa vez para falar sobre medidas de proteção aos adolescentes. Mas antes disso, eu falo para você do Eletromateus, que está aí na tela para você. O Eletromateus está com uma grande tempestade de ofertas. O item que você procura para a sua sala, quarto ou cozinha, com precinho lá embaixo e as melhores condições de pagamento. Aproveite e compre pelo Crédito Nosso ou da outra forma que você quiser. O certo é que no Eletromateus você compra, realiza o seu sonho, certo? Beleza então, falei do Eletromateus, tudo para fazer você feliz. Chama a vinheta pra gente. Doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde a todos. Olha, os nossos telespectadores têm aqui algumas perguntas relacionadas às medidas de proteção à criança e ao adolescente. A dona Lindalva, ela que é moradora de Breu Branco, Lindalva Cruz, ela pergunta: nas férias, meu filho foi impedido de viajar para Goiânia, doutor, pela empresa de ônibus, que pediu autorização de viagem. Existe mesmo essa autorização? Ela pergunta. Sim, existe. Em algumas situações é até indispensável essa autorização judicial. De início é bom falar que o ECA, ele diz que criança é aquele que tem até 12 anos incompleto. E adolescente de 12 até 18 anos incompleto. Então, para as crianças, é indispensável essa autorização. Certo. E o que é que o ECA diz? Que não pode a criança viajar desacompanhada dos pais ou sem a autorização judicial. Também ele coloca algumas situações em que será dispensada essa autorização judicial. Quando essa criança estiver viajando, por exemplo, com ascendente, com os avós, quando estiver viajando com algum parente colateral até o 2º grau, aí entre irmão, né, desde que maior, tio, certo, aí tem que comprovar por meio de documento. Também quando for uma cidade vizinha, tipo Tucuruí, Breu Branco, não precisa dessa autorização. E quando tiver também uma autorização expressa, escrita dos pais. Né? Quando é uma viagem internacional, a exigência ainda é maior, porque inclui também um adolescente nessas exigências de autorização judicial. Né? Então, só vai viajar se for com ambos os pais, ou então, se for só com o pai, tem que ter uma autorização da mãe, né? Se for viajar com a mãe, tem que ter autorização do pai. E vice-versa. Ou então, exatamente, essa autorização judicial. Agora, mesmo com os pais, né, doutor, é importante ressaltar que tem que portar os documentos da criança, Fundamental, né? Senão mostrar... nem em hotel não fica, né? Exatamente, nem no hotel fica. E o ECA também exige que seja apresentada a documentação justamente para proteger a criança. Muito bem. Dona Dorali
Alicia Alencar. Ela pergunta assim, melhor, ela diz, tenho um filho de 8 anos. Caso eu esteja acompanhado do meu filho, ele poderá ver um filme no cinema com censura de 14 anos? Ou seja, vamos supor que o garoto, ela falou, tem 8 anos, né? Vai ao cinema, a censura diz que é só com 14, mas ela diz, mas eu estou com ele. Existe uma coisa interessante que é a classificação indicativa, que é feita pelo Ministério da Justiça. Certo. E ele coloca ali algumas faixas etárias, né, conforme a indicação daquela obra audiovisual. Né? Então, isso serve de uma orientação, de um parâmetro. Se, por exemplo, a pessoa tiver, a criança ou adolescente estiver acompanhado dos pais, aí não tem problema nenhum. Se tem, por exemplo, aí 8 anos, pode assistir um de 14, não é? Pode assistir um de 16. A portaria do Ministério da Justiça só proíbe se for uma classificação indicativa de 18 anos. Entendi. Mas se for inferior, os pais, eles têm essa liberdade. Tem autonomia, então, essa autonomia de permitir que o filho, por exemplo, vá no cinema, apesar de ter uma idade mais baixa, assistir aquele filme que tem uma classificação etária maior. Bom saber disso aí. Bom saber, doutor. Olha, tem aqui também o senhor Arnaldo Coutinho. Ele diz assim, em minha rua existe um bar. E tem várias crianças que ficam por lá, fazendo não sei o que, diz ele. Como eu devo agir? Bem, aí é importante entrar em contato com o Conselho Tutelar. Até nós temos aqui embaixo o número do Conselho Tutelar, são 2 celulares que existem, que estão ativos e que recebem denúncias. Aí o conselheiro vai até o local, verifica a situação e, conforme a necessidade, pode aplicar uma daquelas medidas de proteção à criança. Uma situação que não é assim tão grave, uma situação que não traga tanta preocupação, faz só entrega do menor ali, da criança, do adolescente para os pais, mediante termo de responsabilidade. Se for o caso, também pode requisitar a matrícula desse adolescente, dessa criança ali numa escola que faça parte do ensino regular, oficial. Mas se for o caso também de fazer um tratamento com médico, psicólogo, psiquiatra também encaminha. Pode até fazer também a solicitação de inclusão em programa de tratamento de pessoas que são dependentes de álcool, de drogas, e até em casos mais extremados, pedir o abrigamento dessa criança ou desse adolescente, caso ela esteja em situação de risco. Doutor Renato, para a gente encerrar, a dona Arlete Nogueira faz uma pergunta que é controversa, inclusive. Como é que funciona a prisão do menor? No Brasil não tem prisão, né? É outra nomenclatura, né, doutor? Exatamente, é a internação. Aí se o adolescente ele vem a praticar uma medida socioeducativa e é pego em flagrante, o que vai acontecer é que ele fica ali na delegacia, é comunicado ao juiz, dentro no máximo de 5 dias deve existir a audiência de apresentação em que ele é ouvido, depois é ouvido o seu responsável. Aí, se for o caso, ele é internado provisoriamente. Aí vai para o centro de internação de adolescente, por exemplo, para Marabá, para aguardar outra audiência, que é a audiência de continuação, que é quando vão ouvir as testemunhas, aí ele volta e o juiz decide, então, já após a instrução desse processo, ele continuará internado. Já é uma internação definitiva. Aí existem centros justamente para abrigar esses adolescentes que estão aí se envolvendo em atos infracionais. Então a gente não fala em prisão, né? A gente fala em internação. E nem é crime, é ato infracional. É ato infracional. Gente, este foi mais um quadro. Doutor Renato, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, então, um grande abraço a todos. Acompanhe o canal no YouTube do Dr. Renato, que é inclusive professor na Faculdade Gamaliel também. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser. Tenham todos um excelente final de semana.